Então, olha que interessante, né? Quando a gente, lá na primeira abstração, né? Esse primeiro significado que a gente tira das coisas, a gente tira uma qualidade, a gente consegue tirar dali, não é, para a linguagem, afirmações, negações e um limite, né? Então, por exemplo, a gente vai dizer, olha, se é amarelinho, se tem, né, uma casca que parece um veludo, né, e tem, não é tão grande e tal, você tem um pêssego. Certas qualidades ali mostram que aquilo é um pêssego, né? Quer dizer, pela qualidade, né, pelo aquilo que você vê de externo, você tira, né, a noção daquilo que você não vê externamente, né, que é a forma de pêssego, o que é um pêssego, a função de um pêssego e assim por diante. Então você diz que é ou que não é. E você diz o limite. Então, por exemplo, tem um certo limite, né? O pêssego, se ele for muito grande, não é pêssego, é outra coisa, né? Então, daí a gente vai limitando as coisas, o ser humano, né? Até que ponto, né, é o animal, e até animal bruto, e até que ponto é o homem. Bom, o macaco não dá para dizer que é homem, porque, né, as coisas que ele tem tem um certo limite, né? Ele não faz coisas para que tenham valores eternos, né? Ele faz coisas inteligentes, mas coisas inteligentes que têm algum valor agora, para a vida prática, nunca pro além, nunca pro... Então, qualidades nos mostram isso, né? Quantidade já mostra a unidade, naquele ser unido. Quando você capta quantidades, que é a segunda abstração, mostra a unidade, a pluralidade, né? Uma coisa que é múltipla, que são várias partes de uma coisa única, e a totalidade, que é diferente, né? Quando você olha da unidade para as partes, né? Unido às partes, você tem uma unidade. Quando você olha das partes para o todo, você tem uma totalidade. Então é uma diferença de ponto de vista, de ângulo, né? Nessa segunda abstração a gente também capta relações, né? Então você consegue ver que existe uma substância, né, que já não é material. Você consegue tirar dali causas, né, causa e efeito, né, causa e consequência, e consegue perceber a comunidade, quer dizer, coisas que são comuns, isso através das relações. Agora, tem aí, não é, já para você conseguir captar essas leis, esses princípios, você precisa, né, conseguir olhar para o modo, modalidade. O que é o modo? Eu não estou falando do modo na linguística, né, na gramática. Eu estou falando do modo quando você olha para o ente, né, na metafísica, na ontologia. Então, do modo, você vai encontrar aqui, né, um meio de comunicar, de entender, de analisar a realidade, quer dizer, se uma coisa é real ou não. Então aqui, por exemplo, vamos trazer para o que a gente está querendo ali. Tá? O cara é esquizofrênico, né? Ou o cara tem, sei lá, um complexo de perseguição. Tem alguém perseguindo mesmo ou não? Isso é real ou não? Né? Analisando melhor a modalidade, a gente consegue perceber isso daí. Quem sabe nós encontramos problemas mais eficazes para isso, ou soluções mais eficazes para esse problema. A gente consegue analisar melhor possibilidades, a
possibilidade ou não possibilidade de algo, né? Através da modalidade a gente consegue ver isso melhor. E conseguimos ver também a necessidade. Algo é necessário ou é contingente? Por exemplo, este princípio aqui é um princípio necessário, certo? Se você age, o sentimento vai aparecer. Isso é lei. É um princípio. Isso é necessário. Por isso tem coisas que são contingentes, né? Tem coisas que são contingentes. Agora isso aqui não. Isso aqui é um princípio. É assim que funciona. Analisando modalidades, você consegue ver mais claramente as necessidades. É daqui que a gente pode tirar alguns princípios que ainda não são aplicados, né, na psicologia, na psicanálise e assim por diante. Então, olha só, para dar uma analisada nisso aí, né, por exemplo, aqui tem aqui, ó, né, tem aqui um princípio, mas como é que faz para a gente colocar isso na prática? Para colocar isso na prática. Para ajudar a colocar isso na prática, foi que surgiu isso aqui, tá? Depois eu conto a história disso aqui que você vai gostar de saber a história disso aqui, tá? Então nós vimos lá, ó, unidade e multiplicidade. Então aqui só vai mudar um pouquinho. Unificação, multiplicação, certo? Aqui tensão e aqui formação, certo? Aqui ordenação, aqui função, a ordenação ali não. É isso mesmo, está certo. Aqui sim, aqui regulação. Certo? E aqui mutação. Você vê que tudo aqui termina com ação, né? Por quê? Porque o que acontece? Isso aqui são modos, né? E o modo, ele só existe durante uma ação. Ele não existe enquanto há uma potência, ele não aparece, certo? O modo é como se ele se extrai, né, de uma ação, certo? Então, tá aqui, ó. Quando agimos, nós podemos agir unificando, ou podemos agir multiplicando. Nós podemos agir tensionando, ou podemos agir formando. Nós podemos agir ordenando, ou funcionando. Regulando, ou mudando. Né? Isso é algo que você age e pode agir assim. Para que isso aqui serve? Por exemplo, a pessoa pode estar trabalhando todos os dias, sempre multiplicando a coisa. Né? Por exemplo, é próprio do seu temperamento a pessoa se expandir, né? Todo o sanguíneo, ele é expansivo por natureza. Então ele vai, ele conversa, ele brinca, ele troca uma ideia, ele se comunica, ele vai lá ajudar, ele vai lá, né, pro cafezinho conversar com o pessoal, ele vai ali para festa, ele vai tomar uma cerveja, certo? Ele multiplica o negócio, né? A coisa é sempre fenomênica, sempre, né, aqui, ó, no tete a tete. No dia a dia, no fazer, vamos, temos que realizar, pronto. Certo? E ele tem pouca unificação. Certo? É próprio desse temperamento aí.
certo? Agora, dá para agir desse jeito, para fora, unificando? É óbvio que dá, certo? É óbvio que dá. Mas como é que faz isso? Bom, basta acrescentar, né? Basta acrescentar, por exemplo, uma certa profundidade nessa tua interação, nesse para fora, para fora, para fora, certo? Por exemplo, como assim profundidade? Você pode compreender as pessoas que estão à sua volta de várias maneiras, não é verdade? Por exemplo, você se relaciona com as mulheres no trabalho. Você pode compreendê-la como, né, objetos do seu prazer. Porra, é massa, a mulher vem com uma sainha curta, pô, que massa, não sei o que, fulano ali, de vez em quando dá uma esfregadinha em mim, e assim por diante. Você pode compreendê-las, ótimo, são mulheres bonitas, mas, né, são mais que isso. Essas mulheres são pessoas, elas têm sentimentos, elas têm... Você pode, com o terceiro degrau, poxa, elas são mais do que isso ainda. Elas são, né, vamos trazer para um contexto religioso, elas são imagens de Deus, né? Elas me mostram a beleza divina na sua beleza. Percebe aí que se você começar a agir deste terceiro modo, né, olhando para elas com esta altura, você começa a unificar-se mais, entendeu? Você começa, então aqui, né, o que você começa a fazer? Você começa a modificar os seus atos agindo do mesmo jeito, entre aspas, né? Fazendo as mesmas ações. Você continua trabalhando, continua se relacionando, continua conversando, mas o ato de conversar, que você já fazia, você já conversava antes, mas agora você conversa de um modo diferente. Entende? Entende que tem uma sutileza aí? Entendeu? Então, por exemplo, o que é próprio do seu temperamento é agir tensionando, né? Você está sempre pronto, você está sempre, né, com esta, né, ação para fora, né? Sempre vamos fazendo, vamos lá. Mas você pode agir formando, quer dizer, trazendo aquilo para mim. Lembra da assimilação, né? Assimilando mais. E existem exercícios que vão fazer com que você forme mais, com que você se abra mais. Exercícios próprios para, né, para a formação. E assim vai, ó. Aqui nós temos uma regulação que é muito próximo de colocar um ritmo na vida, certo? Colocar um ritmo na vida. Então, por exemplo, por que é que a Igreja Católica tem, né, um breviário, né? Todo padre tem um breviário, todo monge tem um breviário, que ele tem que fazer certas orações em certas horas. Então, 6 horas da manhã, 9 horas, meio-dia, 3 horas da tarde, 6 horas da tarde, 9 horas da noite, né? A intenção é colocar um ritmo de vida. E que ritmo é esse? Um ritmo de oração, né? Você está regulando a sua vida, né? Regulando a sua vida espiritualmente, né? No modo da espiritualidade, no modo de santidade, no modo de divindade, certo? Então, o que acontece? Às vezes pode acontecer que a gente regula, a gente coloca certos ritmos que às vezes precisam mudar. Não está fazendo bem, preciso reanalisar aquilo. Então você precisa, né, acrescentar mutações aí, né, transformações, colocar novos ritmos, quebrar
certas sequências quando isso não fizer bem, né? Ao mesmo tempo, colocando o outro, você ordena, você coloca a ordem, né? Colocar a ordem é o que é primeiro, o que é segundo, o que é terceiro. Você vê aquele exercício, né, da hierarquia dos bens, é um exercício de ordenação, de fazer com que os meus atos estejam funcionando num modo ordenação. Algumas pessoas fazem isso de forma mais natural, outras precisam de exercícios para ordenarem-se, certo? E quem se ordena funciona melhor, né? Quer dizer, a relação dela com o trabalho, a relação dela com as pessoas melhora. E a função é sempre relação da relação, né? Lembra que no ensino médio a gente tinha lá, né, duas retas, x e y, né? E aqui você tem uma função, e aqui uma marcação no eixo, né? Então você tem esta relação, a relação disso aqui com o ponto que você está analisando, e a relação disso aqui com o ponto que você está realizando. Então você tem a relação disso com isso e disso com isso. Existe uma relação dessa com isso aqui? Sim, mas através de um intermediário, né? Então isso é uma função. É o que acontece com a gente, por exemplo. Um colega do trabalho, você normalmente não iria na casa desse cara, não conhece a família dele, né?